Lucas, capítulo 6, versículos 43 até o 45, que nos diz assim a palavra do Senhor: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Amém? Então essa é a passagem bíblica para hoje. Eu deixei uma imagem aqui para a nossa reflexão, uma bonita árvore carregada de frutos aparentemente maduros. A gente usa normalmente no feminino a fruta, mas também está correto o fruto, principalmente quando nós pensamos em resultado. E eu vou explicar daqui a alguns instantes, então, essa ideia de fruto, a árvore e os seus frutos. E pode ser plural, pode ser singular, pode ser o seu fruto, e pode ser também os seus frutos. E eu trouxe algumas frases para a nossa reflexão dentro dessa passagem bíblica aqui. É interessante que quando a gente lê uma passagem como essa, normalmente a gente pega de uma maneira muito isolada, né? Jesus falou sobre a árvore e o seu fruto. Uma árvore boa produz fruto bom. Uma árvore ruim produz fruto ruim. E óbvio que nós entendemos que isso é uma linguagem figurada, é uma metáfora na palavra de Deus. Nós estamos sendo comparados a essas árvores. Nós somos as árvores, mas eu acredito que aqui entre nós ninguém está imaginando que nos seus braços e pernas vai começar a surgir frutas. Primeiramente um botão que vira uma flor e que depois se torna numa fruta até o ponto de amadurecer. Todos nós entendemos essa linguagem figurada da Bíblia. Existem algumas passagens bíblicas que têm uma linguagem figurada um pouco mais complexa, um pouco mais prolixa, um pouco mais difícil de entendimento. Mas essa é muito clara. Quando fala árvores e frutos, está falando sobre nós e sobre o resultado das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso procedimento e até mesmo do nosso pensamento. Eu quero ler com vocês o que está ali, onde eu coloquei da seguinte forma: um discípulo de Cristo se reconhece pelos frutos apresentados. Nós estamos falando sobre discípulos desde o início dessa série de mensagens onde Lucas diz que estavam ali discípulos seus e numerosa multidão. E de lá para cá nós estamos falando o que é ser um discípulo de Cristo, os discípulos bem-aventurados, o discípulo como alguém que não paga na mesma moeda, é alguém que perdoa, alguém que não é vingativo. Nós falávamos sobre isso no domingo passado. O discípulo, e eu vou pegar o finalzinho da mensagem do domingo passado, onde fala a respeito de não sermos hipócritas, de não querermos tirar do olho do nosso irmão o cisco que está no olho dele, mas se nós temos algo muito maior no nosso próprio olho, então nós não podemos querer cobrar do outro aquilo que nós não fazemos. E na sequência disso, o Senhor Jesus nos fala então a passagem que nós lemos: nenhuma árvore boa dá fruto ruim. E o contrário também é verdade, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Então um discípulo de Cristo, lembrando que essas palavras, elas são dirigidas inicialmente e prioritariamente aos discípulos de Cristo. Um discípulo de Cristo se reconhece pelos frutos apresentados. Frutos, nesse caso, são as ações de cada pessoa, ou seja, o resultado daquilo que ela é. O que nós somos? Uma pergunta que eu deixo para a nossa reflexão. Quem são vocês? O que é cada um de vocês? O que determina o que nós somos é aquilo que nós fazemos. O que determina uma laranjeira? São as laranjas. O que determina uma macieira? São as maçãs. O fruto é o que determina o que aquela árvore é, se ela é uma árvore frutífera ou não, e se ela é, obrigatoriamente ela vai dar o seu fruto. Quem são os discípulos de Cristo? Como que nós identificamos e como que nós reconhecemos os discípulos de Cristo? São aqueles que usam gravata?
Talvez para algum segmento evangélico, sim, um discípulo de Cristo precisaria usar uma gravata. E as mulheres nesse contexto, quem são elas? Quem são as discípulas de Cristo nesse contexto? Aquelas que usam uma saia comprida, que não cortam o seu cabelo. Será que é só isso que nos identifica como discípulos de Cristo? Será que são essas características que fazem de nós discípulos de Cristo? Para outros, talvez, o ser discípulo de Cristo, e eu já venho falando sobre isso semanalmente, o ser discípulo de Cristo é frequentar um culto religioso. Existem muitas pessoas, no nosso contexto, falando de Brasil, muitas pessoas que semanalmente estão frequentando cultos religiosos, estão em igrejas. Mas será que isso faz delas discípulos de Cristo? Existem pessoas que se filiaram a uma organização religiosa, são membros da igreja, juridicamente falando. Tem o seu nome no rol de membros da igreja. Olha, aqui tem, Pedro, Antônio, Maria. Será que isso faz delas discípulos de Cristo, o fato de estarem com seus nomes lá nessa lista? E eu não estou criticando, porque nós também precisamos de um rol, nós precisamos saber quem são as pessoas que estão conosco e aquelas que não estão. Mas será que é isso que vai nos fazer discípulos de Cristo? Será que quando nós nos depararmos, e acreditem em mim, essa é uma realidade para todo ser humano, quando nós nos depararmos com o Criador no juízo final, e Ele questionar a respeito da vida que levamos, dos frutos que apresentamos, se é que apresentamos, aí nós vamos dizer assim, só um pouquinho, confere lá no arquivo da secretaria da igreja, procura lá na pasta da letra P e vai encontrar o nome Paulo, eu estava lá. Será que essa é uma garantia para nós? Infelizmente não. Ninguém vai ser salvo por causa da roupa que usava, por causa da placa da igreja que ela frequentava, ou se o seu nome estava lá no fichário da igreja. Isso não garante nada. Agora, o que faz de nós discípulos de Cristo? É a vida que nós levamos. Frutos, nesse caso, são as ações de cada pessoa, ou seja, o resultado daquilo que ela é. E não adianta, eu tenho falado isso frequentemente, não adianta nós tentarmos convencer as pessoas com as nossas palavras a respeito de quem nós somos. O que de fato vai convencê-las é como nós vivemos. Porque se as nossas palavras elas não forem condizentes com a vida que nós levamos, elas serão apenas palavras jogadas ao vento, elas não farão o mínimo sentido. Agora nós precisamos ter uma vida de cristãos autênticos e de discípulos verdadeiros de Cristo, e isso se comprova pelas ações, ou seja, pelos frutos. Uma árvore se conhece pelos seus frutos. Já pensou alguém te leva no quintal de sua casa e tu olha assim, tem um limoeiro ali, e essa pessoa tenta te convencer que dali sairão peras. E ela pode te dar o melhor discurso possível. Tentar usar o dom das palavras, da oratória, para convencer que aquilo ali vai dar peras. E todos nós sabemos que não. Daquela árvore só pode sair limão. Então não é com argumento, é com resultado. Não são palavras, são atitudes que definem os verdadeiros discípulos de Cristo. Eu tenho uma passagem bíblica para compartilhar com vocês, que é uma interessantíssima passagem, que vocês podem procurar nas Bíblias de vocês, onde Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala a respeito do fruto da carne, ou seja, o resultado de uma vida mundana, carnal, e ele fala também do fruto do Espírito, que seria o resultado de uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. Nesse caso não é o espírito humano, e até o texto faz questão de colocar, a própria Bíblia já faz questão de colocar espírito com letra maiúscula para que não haja essa confusão. Não é o meu espírito, não é o Igor espiritual, é o Espírito de Deus. Então,
Mas o fruto do Espírito e agora uma lista de consequências, de atitudes que nos identificam como cristãos, como discípulos de Jesus, aqueles que têm em si o Espírito de Deus habitando em suas vidas. Vamos ver então o que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 em diante. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Quem são os que pertencem a Cristo? São os seus discípulos. Então é para discípulos que nós falamos essas palavras. Um discípulo de Cristo se reconhece por seus frutos, o resultado da sua vida, como que ele vive, qual é o seu procedimento, quais são as suas ações, e não necessariamente sobre qual é o seu discurso. Um pouquinho mais adiante, uma árvore saudável produz frutos saudáveis. Todos nós sabemos disso. A qualidade dos frutos demonstra a qualidade da árvore. Um discípulo de Cristo é alguém transformado pela palavra, e suas ações são resultado dessa transformação. E aqui palavra, eu estou me referindo à palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura. Um discípulo de Cristo é alguém transformado pela palavra de Deus. E eu posso ouvir um amém para isso? Um discípulo de Cristo é alguém que é transformado pela palavra de Deus. Eu quero voltar agora ao texto. Se vocês puderem na Bíblia de vocês voltarem, eu não tenho preparado, congela ali. Mas vamos prestar atenção e até mesmo ouvir, quem não tem a sua Bíblia em mãos. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Então, a gente percebe aqui que Jesus está falando sobre a árvore ser boa, de qualidade. E se a árvore é boa, logo os seus frutos são de qualidade. Agora, quando a árvore é ruim, e ela não está bem, não é saudável, consequentemente, os seus frutos não serão saudáveis. E para que uma árvore seja saudável, há uma série de fatores que influenciam nisso, as condições do solo, as condições climáticas, se há uma boa irrigação, se a água chega até suas raízes, se ela não pegou nenhum fungo, nenhum inseto que possa estar ali prejudicando o seu desempenho, a sua produção. Então, tudo isso são fatores que podem determinar se essa árvore é produtiva ou não. Mas se ela é uma árvore saudável, que tem tudo a seu favor, os seus frutos serão saudáveis. E quando um agricultor, às vezes eu assisto, agora já faz um bom tempo que não, mas de vez em quando assistia programas como, por exemplo, Campo e Lavoura. Aí de vez em quando a gente vê lá alguém que manda uma carta para o programa: olha, eu tenho aqui no meu quintal um pessegueiro e ele não está produzindo. O fruto, ele, antes de amadurecer, ele cai do pé. O que será que pode estar acontecendo? E aí, alguns agrônomos e especialistas no assunto são consultados e eles dão uma resposta para esse telespectador, mandam depois uma mensagem para ele dizendo: olha, pode ser que tenha um fungo que está prejudicando e etc e tal. Então, quando nós temos uma árvore no nosso quintal, e essa árvore, aparentemente, ela é uma árvore saudável, e ela é uma árvore frutífera, óbvio, né? Não dá para esperar de uma árvore que não é frutífera. Mais adiante Jesus fala sobre isso. Mas se nós temos no nosso quintal uma árvore aparentemente saudável e ela não dá frutos bons, alguma coisa está acontecendo. Isso não é normal, isso não é natural. Tá? Então espera-se que de uma árvore saudável saiam frutos saudáveis. Agora, o que esperar de um crente, de um cristão, de um discípulo de Jesus que teve um verdadeiro encontro com Jesus e leva
a sua vida de uma forma, de uma maneira saudável. Ele tem uma espiritualidade saudável. Ele teve um encontro verdadeiro com Jesus e ele se alimenta da palavra de Deus. Ele busca Deus em oração, e nós ouvimos isso aqui numa palavra introdutória pela Cris. Ele vive de forma coerente com a palavra de Deus. O que se espera dele? Se espera bons frutos. Agora também o contrário é verdade. O que esperar de um cristão que negligencia o ensino da palavra de Deus, um cristão que negligencia a sua vida de oração, a sua vida devocional, um cristão que negligencia a comunhão, porque para ele estar aqui em comunhão com os irmãos não é algo realmente importante, ele pode estar em qualquer outro lugar, e qualquer outro lugar será prioridade na sua vida. O que esperar? Logo, e consequentemente os seus frutos não serão assim tão bons, porque a sua vida com Deus não é uma vida saudável. Uma árvore saudável produz frutos saudáveis. A qualidade dos frutos demonstra a qualidade da árvore. Quando a gente vê uma pessoa que leva uma vida correta, coerente, com atitudes condizentes com a palavra de Deus, nós conseguimos identificar que essa pessoa é uma pessoa que realmente foi transformada pela palavra de Deus, teve um encontro com Jesus, houve uma conversão, uma mudança de rota na sua vida, porque as suas ações nos mostram isso. E eu coloquei aqui uma passagem que também fala sobre fruto, numa perspectiva um pouquinho diferente. Também é uma metáfora, mas agora não vai tratar os cristãos como árvores, mas vai tratá-los como ramos, porque vai dizer que Jesus é a árvore, ele é a videira, a árvore que produz uvas. Jesus é a videira, capítulo 15 de João, e nós somos os ramos. E nós sabemos o que acontece quando um ramo é cortado da videira. Ele seca, e ele não pode produzir frutos se ele for cortado. Isso seria um fenômeno da natureza se um galho cortado depois ainda produzisse fruto. Porque ele precisa estar em conexão com a árvore, com as suas raízes. E Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. E se vocês estiverem ligados em mim, vocês vão dar fruto. E é nesse contexto que eu trago essa passagem para vocês, onde Jesus fala o seguinte, capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Coisa alguma. A necessidade de estarmos ligados com Jesus. Nós não vamos produzir bons frutos. Nós não vamos conseguir ter uma vida de acordo com a palavra de Deus se nós não estivermos ligados em Jesus. E é incrível o que eu estava falando para vocês, de que um discípulo de Jesus é alguém que teve um encontro com Jesus, porque o versículo 4, que inclusive eu não coloquei aqui, o versículo 4 diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado, lhes ensinado. Alguém que teve um encontro com Jesus e que essa palavra entrou em seu coração, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada, ele se torna limpo, purificado, não por si mesmo, mas pela obra de Cristo na sua vida. E aí quando nós estamos ligados em Jesus, conectados com Ele, enxertados nele, essa é uma outra expressão que a Bíblia vai usar, aí nós podemos produzir frutos, porque tudo vem dele. Não faz parte da nossa bondade de dizer: olha, vejam em mim quantas qualidades eu tenho, eu sou realmente uma pessoa boa. É porque eu estou ligado nele. É por isso que eu posso produzir bons frutos. Porque quando não estava ligado nele, eu não podia.
Eu não tinha condição nenhuma. Não tinha as mínimas condições de produzir alguma coisa. Mas se hoje posso fazer alguma coisa é porque estou ligado nele. Por isso a necessidade de permanecermos em Jesus. Vocês precisam permanecer em Jesus. Nós precisamos estar ligados e conectados com Cristo. Não há uma outra maneira. Eu posso viver a minha vida de outro jeito? Pode. Você é livre. Tecnicamente livre. Mas que tipo de fruto, de resultado você terá no final de sua vida? Agora, quando nós estamos com Cristo, nós colhemos bons frutos desse relacionamento. Bons frutos. Frutos doces e não amargos desse relacionamento. Não se deve esperar, desculpem o erro de digitação, não se deve esperar frutos de árvores que não sejam frutíferas. No entanto, árvores frutíferas dão fruto. Um discípulo de Cristo não deve viver como aqueles que não são discípulos. Fomos chamados a frutificar. Então Jesus fala, olha, espinheiros não produzem figos. Alguma coisa nesse sentido. Talvez não exatamente isso. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Seria algo incoerente, irracional. Como esperar que um espinheiro dê frutos, dê figo? Não é uma árvore frutífera. Todos nós sabemos que aquela árvore não está ali para produzir frutos. Nós esperamos frutos daqueles que são frutíferos. Aí alguém pode comparar a sua vida, um discípulo de Cristo, ele pode querer comparar a sua vida com quem não é discípulo. Por que eu não posso fazer isso se o outro lá faz? Por que eu não posso viver dessa forma se os meus colegas na faculdade vivem? Por que eu não posso falar dessa maneira se os meus colegas de trabalho falam? Aí eu pergunto, os teus colegas de trabalho são discípulos? Aqueles lá da escola são discípulos? Nós não podemos esperar fruto de árvore que não é frutífera. Agora, de nós que somos discípulos, há uma grande expectativa sobre nós, porque nós conhecemos a verdade. Nós tivemos um encontro com Jesus, e a nossa vida não deve ser levada em comparação com a vida dos outros. Vocês lembram da infância de vocês, quando vocês queriam fazer alguma coisa? Todos os amigos da rua queriam fazer alguma coisa, e aí a gente dizia, mas mãe, todo mundo está fazendo. E a mãe dizia para nós, tu não é todo mundo. Tu não é todo mundo. Pode todo mundo fazer, mas um discípulo de Cristo não faz, porque o compromisso dele não é com o todo mundo. O compromisso de um discípulo de Cristo é um compromisso com Cristo. Por isso que ele se chama discípulo. Senão ele poderia ser chamado de qualquer outra coisa, menos de discípulo. Volta. Um discípulo de Cristo não deve viver como aqueles que não são discípulos. Fomos chamados a frutificar. Pense sobre isso, essa afirmação. Você tem um chamado na sua vida, entre tantos, mas pense sobre esse. Você foi chamado a frutificar, a dar bons frutos. E aí eu trouxe um texto, de novo João 15. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus nos alcançou. Alguém pode dizer assim, mas então eu não posso escolher Cristo. Você pode escolher Cristo, mas você pode escolher Cristo porque Ele te escolheu primeiro. Nós podemos amar Jesus porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos hoje ter essa escolha porque um dia Ele escolheu morrer no nosso lugar e Ele foi até a cruz do Calvário. E aí, essa passagem está nos dizendo que Ele nos alcançou, Ele nos escolheu. Lembre de sua vida. De vez em quando é importante nós nos lembrarmos de onde Ele nos tirou. O salmista lembrava que o Senhor havia tirado ele de um lamaçal de pecado. E agora, nesse período do ano, com tantas chuvas, a gente pode ilustrar muito bem o que é um lamaçal. Né? Aquele barro onde nós afundamos os nossos pés. E o salmista chega a dizer que o Senhor tirou ele de um lamaçal. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos alcançou. O Senhor nos comprou. Ele nos libertou. Para que Ele fez isso? Para
produzirmos bons frutos. E frutos que permaneçam. Fruto que permaneça. Amém, meus irmãos? Tem mais um para finalizarmos. E agora, Jesus muda o assunto. Ele estava falando sobre árvore, sobre fruto. Acompanhem comigo o versículo 45, que só ele é maior que os versículos 43 e 44. Ele diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Agora pense comigo, um discípulo de Cristo é alguém que enche seu coração de coisas boas. E suas palavras confirmam essa verdade. A boca fala daquilo que está cheio o coração. E a pergunta é: o que temos falado? Para que, com qual finalidade estamos usando a nossa boca e a nossa capacidade de comunicação, de fala? No que estamos usando? E o que nós falamos realmente é coerente com alguém que é discípulo de Cristo? Tem confirmação na palavra de Deus? Como que as pessoas que estão ao nosso redor nos observam e qual é a impressão que elas têm a nosso respeito? Somos pessoas que xingam, que brigam, que falam palavrões, que mentem, que fazem fofoca. O que nós estamos acumulando em nosso coração? Porque o homem mau, diz o texto, ele vai tirar coisas más desse tesouro. O texto chega a usar a palavra tesouro. Algumas outras versões diz depósito, onde nós guardamos as coisas. O homem mau tira coisas más, mas o bom tira coisas boas. De novo nós podemos relacionar, né? Árvore boa, árvore ruim, árvore má. Coisas boas no coração e coisas ruins no coração. O que nós estamos usando e de que estamos enchendo o nosso coração? Depois as nossas palavras vão confirmar se estamos enchendo o nosso coração de coisas boas ou de coisas ruins. A nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Quando nós estamos com o coração cheio da palavra de Deus, meus irmãos, quando nós estamos com o nosso coração cheio das verdades de Deus, quando nós estamos com o nosso coração cheio das coisas de Deus, as nossas conversas, elas giram em torno do reino de Deus. Nós falamos coisas boas. Domingo passado eu falei para vocês a respeito do nosso chamado para bendizer, para abençoar a vida das pessoas e não para amaldiçoar. E aí essa semana eu tive a triste notícia de saber que um pregador, um pastor, se é que dá para chamar de pastor, está dizendo em rede nacional, nos seus programas, que tem um jornalista com câncer, porque foi ele que orou para que viesse essa maldição na vida desse jornalista. E o pior de tudo, não sei se de fato ele orou para que viesse essa maldição, mas o pior de tudo é ele contar que fez. Sabe, é que nem o Estado Islâmico. Coloca uma bomba em um shopping e depois assume a autoria do terrorismo. O cidadão não tem vergonha de dizer isso. Ah, isso aí é porque ele falou mal de mim. E aí eu falei para Deus, Deus, pesa a tua mão sobre a vida dele. Está aí, agora com câncer. Nós fomos chamados para abençoar. Ah, falou mal de mim? Abençoa, ora. Se ele falou mal de ti, é porque é isso que tem no coração dele. Agora, o que tem no teu coração? Ah, mas ele faz fofoca, por isso que eu falei, bom, se ele faz fofoca, é o que está no coração dele, mas o que está no teu coração? O homem bom tira coisas boas do depósito, do tesouro que está no seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Esse é um discípulo de Cristo, alguém que abençoa, alguém que usa a sua boca para falar coisas boas, porque o seu coração, ele está cheio de coisas boas.
Amém, meus irmãos? O meu coração está cheio de coisas boas nessa noite, mas eu preciso olhar para o relógio, senão eu posso ficar até às 11, até meia-noite falando de coisas boas, porque não há nada melhor do que falarmos da palavra de Deus. Eu trouxe um texto de Paulo aos Colossenses que fala exatamente sobre esse assunto. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Quais? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Esse é um discípulo de Cristo. Alguém que abandona, que deixa de lado essas práticas e está se revestindo das características de Cristo na sua vida. São os bons frutos. E eu finalizo deixando então essa imagem, que é a imagem que eu tenho usado nessa série de mensagens, o que é ser um discípulo de Cristo.